Deus, se eu procuro a Ti, porque eu tenho medo de queimar no fogo do inferno, que eu queime no fogo do inferno. Ó Deus, se eu procuro a Ti, porque eu desejo o Teu céu, que eu seja expulso dele. Mas Deus, se eu procuro por Ti, por aquilo que Tu és, receba-me no seio da Tua glória. Quanto mais nós pensamos em Deus, mais distante nós ficamos dele. É paradoxal essa ideia, é ou não é? Por que é impossível imaginar Deus? Porque simplesmente essa grandeza não é imaginável. Deus ele é tão grande que ele não cabe em um pensamento. E por essa questão lógica, nós não conseguimos imaginar o todo. O que seria essa ideia de Deus? E tudo que nós pensamos em relação a Deus não diz nada sobre Ele. Agora, quando você parar para pensar nessa necessidade de pensar em Deus, é daí que começa a surgir religiões. Você pensa na hipótese de um Deus. E daí você começa a dar sentido nesse Deus que você pensa. E daí você começa a criar uma espécie de religião. E daí você passa a criar alguns dogmas, alguns rituais. E daí você começa a entender o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus abomina. E daí você cria um inferno, e daí você cria um céu. Você observa que essa busca por tentar saber o que é Deus faz com que nós criamos mais religiões, novas religiões, mais do que já se tem. E diga-se de passagem que as religiões que já tem no mundo, são muitas, por trás disso tudo é essa tentativa de tentar imaginar o que seria essa grandeza, imaginar o que seria Deus, o que é Deus. Só que a gente não para e percebe que quanto mais a gente imagina Deus, mais distante nós ficamos dele. É uma coisa bem irônica mesmo. Mas quanto mais você pensa em Deus, mais você adentra dentro do labirinto. Porque Deus é uma ideia que não se pensa, como eu disse. Agora é que vem a grande ironia da história. Quando você chega no fundo do labirinto e você percebe que essas ideias são ideias efetivamente vãs, você para, reflete e de certa forma você começa a se render a tudo isso. E quando você pensa, chega de procurar por Deus, chega de buscar por Deus, chega de classificar Deus, como diria Osho, e assim fez o homem Deus, à sua imagem e semelhança. E quando a gente se rende de procurar por Deus, de qualificar Deus, de criar religiões, de criar dogmas, e a gente desiste de uma vez por toda da ideia de Deus, a gente começa a esvaziar a nossa mente de todas as hipóteses que nós temos sobre Deus. Quando nada tivermos na mente em relação a Deus, quando nos rendemos completamente à vida, aí nós percebemos Deus, aí nós encontramos Deus. De uma forma que você entende Deus, mas jamais poderá explicar. Você encontra Deus, você sente a presença de Deus e você simplesmente sabe o que é Deus, mas sabe também que toda vez que você abrir a boca para falar dele, você automaticamente perde esse contato com essa essência, com esse tudo. Porque Deus, para mim, ele é inexplicável. Deus não cabe em palavras, Deus não cabe em religiões, Deus não cabe em ritualísticas, Deus não cabe em dogmas, Deus não cabe em doutrinas, Deus não cabe em céu, Deus não cabe em inferno. Tudo isso é uma tentativa alucinada de tentar entender aquilo que não pode ser entendido através das palavras, através dos conceitos, porque Deus não cabe em nenhum pensamento.
Ele está por trás de tudo, mas ao mesmo tempo não se envolve com nada. Paradoxo essa ideia, né? Quanto mais a gente tira os adjetivos e as coisas da nossa mente, mais a gente se aproxima de Deus. E quanto mais a gente coloca adjetivos na mente, mais a gente distancia de Deus. Quanto mais a gente tenta perceber Deus, tenta entender o que é Deus, mais a gente distancia dele. Agora, quando você não quer entender Deus, você simplesmente vive a sua vida, você contempla, você percebe que Deus, ele está manifesto em todas as coisas. Deus é a vida, Deus é o amor, Deus é a manifestação. Tudo que acontece, tudo que a gente vê, todo esse fenômeno da vida, nada mais é do que a manifestação de Deus. E quando criamos os conceitos, nós começamos a afastar, separar as coisas, ver o que pode, o que não pode, o que é certo. Começamos a criar inúmeras questões morais e começamos a criar barreiras. Por isso que eu digo que nós distanciamos da essência de Deus. Agora, quando você se torna uma verdadeira criança, aquele famoso nascer de novo de Jesus Cristo, quando você torna puro, com a mente pura, você não classifica nada, simplesmente você conhece Deus, sabendo que jamais será capaz de explicar Deus. Porque é uma essência simplesmente que flui por você, que flui por nós. Você simplesmente sabe, eu conheço Deus, mas sou incapaz de explicar o que é Deus. Grande abraço, felicidade, até mais. Você pode nos ajudar com o canal adquirindo um dos nossos livros disponíveis na Amazon, tanto em formato digital quanto físico. Basta acessar o link na descrição e você terá acesso aos livros, podendo assim escolher o tema que mais lhe interesse.